Que o Senhor esteja nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e no nosso coração, para que tudo sempre seja para que sejamos iluminados e nos tornemos iluminadores. Do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus foi à sinagoga e recebeu o livro do profeta, no caso do profeta Isaías, onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre nós, porque Ele nos consagrou com a unção do batismo, para que anunciássemos uma boa nova, ou seja, uma notícia alegre e feliz. E a todos aqueles que estão fracos, para que pudéssemos dizer que eles não podem ficar, nós não podemos ficar mais presos em nossos sofrimentos, por causa de um homem, de uma mulher, nem por causa da doença, nem por causa das nossas perdas, nem das situações, para que pudéssemos dizer que aqueles que estão cegos e que não conseguem olhar para si, por isso são cegos, que não conseguem ver o bom, o bem que os rodeia, para que eles recuperassem a vista, olhando para suas capacidades. É assim que a gente recupera a vista, quando a gente olha para as nossas capacidades, porque a gente vê que somos capazes de realizar grandes projetos, e para que não sofrêssemos, e para que ninguém sofresse mais, ou se decepcionasse, mas que realmente pudessem acreditar neste Deus, e para que a gente pudesse deixar de sofrer, e para que libertássemos todos aqueles que estão depressivos, ansiosos, pelo jugo da maldade, ou até mesmo da religião. E tudo isto Jesus fez proclamando um ano da graça do Senhor. Esse ano da graça é como se fosse o dia de hoje. É como se fosse o dia presente. É o dia, é o hoje de Deus. É o dia de Deus. O ano da graça é isso. É o hoje de Deus. Essas são palavras da salvação. Que toda glória seja a vós, o nosso Deus, o Senhor. Saudações! Parafraseando Lucas, a gente começa o nosso Acreditar Faz Bem dessa segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento de partilha da Palavra de Deus. Esses nossos vídeos das segundas-feiras, eles estão sempre numa tentativa de continuar a evangelização que a gente ouve no culto, na missa dos domingos. E aprofundados a partir da filosofia, neste jeito atual de ler, também da psicologia. Eu aproveito para pedir para você que assiste este momento, para que você se inscreva no canal, indique para um amigo, para uma pessoa querida, e também possa aí curtir o nosso canal. É só procurar Acreditar Faz Bem, e toda vez que a gente postar um vídeo, você já recebe o sininho, né? Ele te mostra que tem um vídeo novo, tá bom? Então, se inscreva lá. E lembro sempre que a gente faz a palavra de Deus a partir da teologia, da filosofia e da psicologia. Essa boa nova de Jesus, né? Esse atualizar a palavra de Deus é essencial. A teologia e a psicologia não se separam. Assim como a gente descobre que a filosofia e a teologia são duas asas para a gente voar, a psicologia é a irmã siamesa da filosofia. Não tem como fazer psicologia sem pensar. Não tem como fazer psicologia sem cogitar, né? Ter esse pensamento. Por isso, a filosofia, a psicologia e a teologia voam juntas, tá bom? Quando a gente escuta o Evangelho de Lucas, a gente sempre tem que sempre lembrar que o Evangelho de Lucas é escrito por uma comunidade. Quando Lucas é escrito, Lucas e os Atos, né, que é atribuído, o Evangelho de Lucas e os Atos são atribuídos a Lucas. E quando são são atribuídos ao mesmo escritor. E quando Lucas e Atos estão sendo escritos, a gente roda pelo ano 80 depois de Cristo. Nenhuma das testemunhas oculares
estão mais vivas. Quem escreve Lucas, o Evangelho de Lucas, e quem escreve os Atos dos Apóstolos, não viu Jesus. Está transmitindo aquilo que ouviu. Só que ele quer dizer que aquilo que ele está transmitindo é para homens e mulheres que são amigos de Deus, que fazem a sua vontade e que se tornando amigos de Deus, começam uma comunidade de amor, uma comunidade iluminada pelo Espírito, uma comunidade catequizanda, uma comunidade realmente de catequistas. Por isso que a gente lembra sempre. Lucas é o evangelista catequista, o evangelista do amor, é o evangelista do Espírito Santo. Lucas e os Atos são esses livros, né? Do Espírito, da comunidade, do amor. Lucas é o evangelista das mulheres, né? Que mostra o protagonismo das mulheres. É esse evangelho lindíssimo, né? Que a gente começa. É até bonito a gente lembrar que neste evangelho de hoje, quando fala do ano da graça do Senhor, está parafraseando Isaías capítulo 61. Capítulo 61, versículos 1 e 2. E no versículo 2, não só fala do ano da graça do Senhor, como o dia da vingança. Lucas não coloca isso na boca de Jesus, porque para Jesus, o Deus do amor, não vai existir dia da vingança, né? Então é bom pensar nisso, para nós que tantas vezes ficamos pensando quando que seremos vingados, né? E é pela força do Espírito que Jesus começa a falar, para que a gente recobre realmente a nossa força. A realidade do Evangelho de Lucas é para que a força do Espírito esteja sobre nós. Eu gosto sempre de pensar isso, né? Que quando a gente começa o dia de maneira caquética, fraca, o dia todo será enfraquecido. Hoje eu fiz um vídeo hoje de manhã, que eu fui fazer caminhada, e brincava, né? Porque ninguém gosta no começo de fazer exercício. Vai por uma necessidade, vai porque precisa. Depois cria gosto. Depois cria parece que o próprio organismo vai criando essa necessidade. Quem faz academia todo dia sabe o que eu estou falando. Começa a criar essa necessidade. E assim também acontece com as coisas do espírito, acontece com as coisas da fé, acontece com as coisas da alma, da nossa inteligência. Quanto mais você lê, mais você vai tendo necessidade de ler. Quanto mais você faz exercício, mais você vai tendo necessidade de exercício. Quanto mais você ora, mais você tem necessidade de orar. Sabia disso? Parece que o próprio corpo, o espírito e a mente vão pedindo isso pra gente. Percebe? Perceba isso na sua vida. Então, preste atenção nessa necessidade que a gente tem. E é bonito porque Jesus, a partir de Lucas, é um Jesus que propõe uma nova maneira, uma nova realidade de ser homem, de ser mulher, de ser pessoa. Jesus, muito mais do que apresentar-se como Deus, apresenta-se um homem humano, mas um humano tão real e tão liberto de amarras animalescas que se torna divino, um humano divino, ou um divino muito humano. Isso é bonito, né? Porque a gente sempre procura uma realidade muito longe. A gente sempre acha que os santos são aqueles que estão longe das realidades humanas. E muito pelo contrário, só se torna santo na humanidade. Você quer ser santo na igreja, na hora do culto, na frente do pastor, na frente do padre? Isso é fácil. Eu quero ver ser santo na frente da tua esposa, que sabe o tanto que você ronca. Eu quero ver você ser santo na frente do seu esposo, que sabe o quanto você reclama. Eu quero ver a gente ser santo reclamando cada dia menos. E a murmuração do espírito é algo que faz com que a gente se torne fraco. Repito, a murmuração do espírito é algo que torna a gente fraco. Lembra que eu comecei o evangelho de hoje dizendo que o Espírito do Senhor está sobre você. Parafraseando, quis dizer isso.
para que esse Espírito te faça boa nova, uma boa notícia, uma notícia feliz. Você com a sua vida é uma notícia feliz para as pessoas que te rodeiam? Como que você vive isso? Quando a gente fala de boa nova, de boa notícia, é uma notícia libertadora. Eu fico pensando quantas e quantas vezes a gente utiliza a fé para nos aprisionar. E muito pelo contrário, aqui Jesus mostra uma notícia libertadora para libertar os cativos. Quais são as suas prisões? Prisões da alma? Prisões da vida? É a mão esquerda. Prisões da vida ou da direita? Essa semana eu falei sobre o ciúme. Quantos e quantas vivem o ciúme? De repente, o ciúme no trabalho, pessoas que não conseguem se esvaziar, ciúme nas amizades, pessoas que vão e que se tem outra pessoa no seu círculo de amizade, se sente inferiorizado. E a palavra de Deus talvez seja justamente essa chave para que a gente saia. Se não existe um evangelho jogado na prática, na nossa realidade, a gente vai se tornando prisioneiro. E aí fica essa semana, essa mensagem. Como que eu tenho me libertado? Como que o meu espírito realmente consegue voar? Como que o meu espírito consegue abrir essa tranca tão difícil, esse cadeado tão difícil para viver? Quais têm sido as nossas prisões? Quais têm sido os nossos, talvez, anuviamentos que nos impedem? Parece que essa tela que se coloca escurecendo o nosso olhar. Fica aí para a sua semana uma boa notícia para que você seja cada vez mais, no dia de hoje, libertado e libertador, iluminado e iluminador, feliz e felicitador. Eu conversava agora de pouco com a Águida, fazendo terapia, a Águida é minha psi, e eu falava justamente isso, né? Como é necessário que acreditemos na nossa força interna, e o quanto realmente nos tornemos propagadores desta força. Que você tenha uma semana muito abençoada. Eu queria fazer uma oração junto com você para que você possa realmente, pela palavra de Deus, eu gostava de falar isso, eu vou repetir, eu não sei se você sabe, eu sempre dizia, né? A palavra de Deus tem que se fazer oração. Que você possa fazer dessa palavra oração. Permita uma pessoa que acredita em Deus, sem ser padre, pastor, nada, apenas uma pessoa que acredita em Deus, fazer uma oração por você. Abaixe sua cabeça e vamos rezar. Pai amado, Pai amoroso, Pai misericordioso, só o Senhor sabe as frustrações e as prisões que cada uma vive. Mas, Senhor, é neste momento que a gente toma o teu partido, dizendo, Senhor, que a nossa vida está em tuas mãos, para que realmente sejamos libertos e nos tornemos libertadores, que não aceitemos mais nenhum tipo de prisão. E, Senhor, fazemos sempre aquela oração por aqueles que não rezam. Rezamos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por nosso companheiro, nossa companheira, que talvez não reze, talvez nem acredite no Senhor. Mas a gente reza por cada um, por cada uma, para que a tua palavra, Senhor, seja nosso alicerce, para que o teu Espírito seja a nossa força e que por onde formos, pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos, na nossa família, na nossa casa, sempre sejamos iluminados pela tua graça, pelo teu Espírito. Amém. Que você tenha realmente uma semana abençoada. Que Deus, que é muito maior que tudo, te ilumine e te faça iluminador. Um beijo no seu coração. Obrigado pela tua presença, pela tua
audiência, você que audira e você que ouve o que a gente fala, e que seja uma semana maravilhosa. Um beijo, um abraço. Acreditar faz bem.